Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Lisiane Oliveira, do Ateliê Flor de Lis, e estou aqui para ensinar para vocês esta linda bolsinha, a qual eu dei o nome de Bolsa Nina, em homenagem à minha linda sobrinha, que essa vai ser um presentinho para ela, e vou aqui ensinar para vocês. Então, é uma bolsinha que pode servir como bolsa, ou se a gente tirar as alcinhas, pode servir como uma carteirinha de mão. Ela vem com essa abinha, com botão de imantado, um bolsinho com zíper e outro bolsinho na parte posterior, também para guardar as coisinhas. Então, vou ensinar para vocês essa linda bolsa e vem comigo para o ateliê. Bem, gente, para a gente fazer essa bolsinha, eu vou precisar de 2 pedaços de jeans. Aqui eu utilizei nas medidas de 19 por 24. Então, 2 pedaços dele, 2 pedaços na manta e eu vou quiltar essas 2 partes, tá? E vou precisar de 4 pedaços dessa mesma medida para eu fazer o forro e o forro dos bolsinhos. E vou precisar de 2 pedaços do tecido decorativo nas medidas de 20 por 15, que é onde eu vou fazer a abinha. Então, 2 pedaços desse tecido decorado e um pedaço da manta. Então, vou precisar de tirinhas para fazer o acabamento dos zíperes, tanto do zíper da parte superior quanto do zíper posterior. Depois eu vou cortar, isso aí eu mostro para vocês. Vou precisar de tiras de 5 centímetros para fazer as alcinhas da bolsinha. Vou precisar de 2 zíperes, 2 pedaços de zíperes com os cursores. E esse zíper, ele está na medida de cerca de 3 centímetros, isso aqui eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho, 3 centímetros, um pouquinho menor do que a largura da minha bolsinha, tá? E eu vou fazer os acabamentos dos zíperes. Vou precisar ainda de 2 meias argolas, para fazer pregar a alcinha, e 2 mosquetões também pequenininhos. E para fechar a abinha, eu vou usar ainda esses botões imantados, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Qual o primeiro passo? O primeiro passo que eu vou fazer vai ser quiltar ou metalaçar esse tecido de jeans nessa manta, que no caso eu tô usando a manta R2, mas pode ser usada a manta R1, tá? Pronto, olhem só, faço assim, ó, pra marcar. Pronto, marquei as linhas paralelas, agora vou para o outro lado. Então, pego novamente a mesma pontinha e saio fazendo as mesmas marcações. Depois do trabalho feito, ele fica assim. Eu costurei com a linha vermelha, já que meu tecido todo vai ser vermelho. E ficou lindo, né? Então, eu vou fazer isso aqui do outro lado. Mas, gente, olha só que metalaçado mais lindo. Eu tô apaixonada. Agora, eu vou fazer o próximo passo, que vai ser o acabamento dos zíperes. Vou fazer 2 tipos de acabamento diferentes, porque um vai ser para um bolsinho que eu vou colocar na parte posterior da bolsa. E o outro zíper vai ser para o acabamento que eu vou fazer, para o acabamento não, para o bolso principal que eu vou colocar aqui em cima, abaixo da abinha, tá? Então, para fazer esse bolsinho daqui, que é o que eu vou fazer primeiro, eu vou cortar
2 tirinhas de cada lado, para eu fazer esse acabamento de um lado e do outro. Então, eu vou pegar aqui as tirinhas que eu cortei. Uma tirinha de aproximadamente uns 4 ou 5 centímetros. Eu vou utilizar 4 tirinhas dessa, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito do zíper, coloco essa virada para o lado direito, e no contrário, eu coloco uma com o lado direito virado para o avesso. Então, faço assim esse sanduíche. E passo uma costura. Quando eu voltar isso aqui, isso vai estar para cá. E isso vai estar assim. Então, eu vou colocar assim, ó, na minha bolsinha, tá? Coloco o cursor do zíper e faço a mesma coisa do outro lado. Então, o meu zíper vai ficar pregado dessa forma, tá certo? Então, vou fazer isso, acho que eu vou cortar um pedacinho mais para essa partezinha do jeans ficar um pouquinho maior. E já volto para mostrar para vocês como ficou. E como eu vou fazer a próxima etapa dos bolsinhos. Pronto, gente. Agora que eu fiz o acabamento do meu zíper, como é que eu vou colocar aqui nessa bolsinha? Para isso, eu vou cortar, fazer um corte aqui, deixar um pedacinho maior e um pedacinho de aproximadamente 4 centímetros. Então, aqui, vou medir 4 centímetros, aliás, fazer um pouquinho mais baixinho, fazer com 5 centímetros para baixo. E vou cortar. E transformo isso em 2 partes. Agora, eu vou pegar o meu zíper, colocar aqui, nessa região, e atrás eu coloco um dos meus forros. Que não precisava nem ser esse tamanho todo, mas eu fiquei com medo dele não dar certo. Então, eu coloco, aliás, eu coloco aqui por cima. Coloco isso aqui e coloco o forro aqui, tá certo? E vou passar uma costura com o pezinho de zíper e depois eu vou rebater colocando esse forro aqui para trás, rebatendo essa costura, tá? Pronto. E agora que eu fiz essa parte, né, eu fiz a costura, já rebati aqui o tecido, eu vou pregar a parte superior. Então, eu vou pegar aqui a partezinha de cima, coloco o zíper encaixadinho aqui, como eu fiz na outra parte, e da mesma forma coloco a outra parte do forrinho. Isso aqui por enquanto vai ficar sobrando, mas depois a gente corta, tá? Então, coloco aqui, passo a costura com o pezinho do zíper, depois eu vou e faço o rebate da costura como do outro lado. Pronto, agora que eu fiz esse acabamento, passei a costurinha dele, eu vou pegar esse forrinho e trazer para aqui, para baixo. Agora, eu vou passar umas costurinhas de segurança aqui e nos cantos. E com isso, tá feita a parte de trás da minha bolsa com esse bolsinho, tá certo? Então, eu vou fazer isso, passar essa costurinha, refilar, acertar todinha direitinho as costuras e passar essa costurinha de segurança e reservar minha bolsinha para fazer a etapa posterior. Agora que eu fiz as costas da minha bolsa, já deixei o bolsinho pronto, tá? Deixei aqui as costas prontas. Eu vou separar ela aqui do lado, porque agora eu vou preparar a abinha, que foi aquele pedacinho de tecido menor que eu cortei. Então, como é que eu vou fazer ele? Eu vou fazer ele arredondadinho. Então, eu vou pegar o tecido principal, de costas para manta, e vou pegar o forrinho e vou colocar assim
com avesso posicionado para eles. E aqui eu fiz a margem da costura, onde eu vou costurar. E para eu demarcar isso aqui, para ficar bem redondinho, bem certinho, eu utilizei essa fita crepe, que eu coloquei rente com o traço que eu fiz aqui com aqui. E desenhei. E agora fiz de um lado, fiz do outro. E agora eu vou passar a minha costura exatamente do lugar que eu desenhei, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Pronto. Agora que eu fiz essa costura, eu recortei os excessos. Vou recortar aqui os excessos para ela ficar bem certinha. Vou dar os pequenos piques aqui. Quem tiver tesoura de picotar já não precisa fazer isso. Cuidado para não cortar a costura. E agora eu vou pegar essa peça e desvirar. Colocar pelo lado certinho. Pronto. E agora, para que ela fique certinha, vou pegar aqui, ó, direitinho essa pecinha, ajeitar nos cantinhos. Para que ela fique certinha, eu vou passar uma costurinha, rebatendo, e vou passar ferro, tá bom? E olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. Toda certinha, toda direitinha. Passei o ferro, rebati a costura. E agora, antes de eu fazer qualquer outra coisa na bolsa, eu tenho que marcar exatamente onde está o meio dessa aba, para que eu possa colocar a primeira parte do botãozinho imantado, porque ele precisa ficar pelo avesso. Então, antes de eu fechar essa peça, eu tenho que deixar ele aqui, tá certo? Vou colocar esse lado. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que achar o meio, onde é que tá exatamente o meio da minha peça. Então, eu vou dobrar bem certinho. E aqui eu achei o meio. Ops, peraí. Vou dar uma marcaçãozinha com o lápis. Então, marquei bem aqui. Então, só para eu notar, para eu saber se tá exatamente no meio, o ideal é que eu meça com uma régua. Então, daqui para aqui eu tenho 15 centímetros e meio. Então, para ficar exatamente no meio, eu tenho que ter 14, aliás, 15,5. Então, tem que ter 7,75. Então, tá exatamente aqui, tá correto, tá bom? Então, eu vou pegar essa bolinha aqui, que é o que vai ficar pra dentro, coloco ela exatamente no meio, no centro, e vou marcar esses dois, fazer essas duas marcações. Então, exatamente aqui vai ficar a peça, vai ficar essa parte aqui do botãozinho. Deixa eu ver se isso aqui é a parte de dentro. É, exatamente. Então, vou fazer dois cortezinhos bem pequenos. Vou colocar essa parte e por aqui por dentro eu vou encaixar essa outra, tá? Como aqui eu não vou querer essa parte passando, ficando, aparecendo aqui nessa segunda parte, na parte da frente, nem fazendo nenhum relevo, eu vou pegar um pedacinho de manta, vou até dar uma passadinha ferro nela, para ela ficar mais fininha, e eu vou colocar aqui, antes de colocar a segunda parte. Então, vou entrar isso aqui com tecido, por trás eu vou colocar esse pedacinho de manta, por fim eu coloco essa outra parte,
e eu fecho puxando isso aqui pra fora, tá bom? Então, vou fazer isso aqui agora. E aqui, ó, já posicionei o meu botão imantado. Então, aqui, ó, do lado entre a manta e o tecido, eu coloquei mais esse pedacinho de manta. Então, pela aberturinha que eu fiz, eu passei a parte que tem os ganchinhos. Depois, eu passei a manta, coloquei o prendedor e coloquei ele aberto. Tem gente que coloca fechando pra dentro, mas aí fica um volumezinho. Então, aqui não fica nenhum volume na peça. E aqui também atrás a gente não sente nenhum volume. Então, só passar o ferro novamente para assentar as costuras, para acertar tudo direitinho. E tá pronta a abinha. Pronto. Agora que a abinha tá frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou prender ela aqui na parte de trás, antes eu colocar o zíper, que ela vai sair daqui de trás para poder fechar na parte da frente. Então, eu tenho que colocar ela assim, para que quando ela vir para a parte da frente, isso aqui ficar para dentro. Então, vou fazer, rebater isso aqui, tirar esse excessozinho de manta e fazer essa costurinha aqui, prendendo antes de eu posicionar o zíper, tá bom? Para que eu coloque ela bem centralizada, eu marquei aqui o meio, dei um piquezinho, como eu também dei um piquezinho para marcar bem o centro, né, da peça. Então, vou colocar aqui, ó, o centro com centro, prego com alfinetezinho e vou fazer essa costura de segurança. Pronto. Agora, eu vou preparar o segundo zíper, que é o zíper que vai fechar a bolsinha. Então, eu vou pegar ele aqui, vou ver se ele tem 3 centímetros a menos. Eu acho que ele tá um pouquinho grande ainda, então vou cortar um pouquinho para ele ficar exatamente 3 centímetros menor que a largura da bolsa. E o acabamento dessa vez ele vai ser um pouco diferente desse que a gente fez nesse primeiro zíper. Para esse daqui eu vou fazer um acabamentozinho fechado. Então, vou pegar a peça, pegar um pedacinho de tecido, como aquele do jeans. Vou dobrar ele dessa forma. Então, dobro no meio e pego as pontinhas e dobro para o meio. E faço essa terceira dobra. Encaixo o zíper e passo aqui uma costura. Então, essa parte ela fica acabada. Coloco o cursor e depois que eu colocar o cursor, vou meço mais um pouquinho aqui para ver se não está sobrando. E coloco o segundo acabamento, deixando o zíper fechado. Mas, por favor, antes de fechar, lembrem de colocar o cursor, que eu sou danada para esquecer isso. De vez em quando eu faço isso, tá bom? Pronto, agora que eu fiz o acabamento do zíper, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a montagem da minha bolsinha. Então, vou começar com essa parte posterior. Então, vou colocar aqui o zíper, ela de frente para mim, o zíper de frente para a bolsinha. E vou colocar o tecido do forro da parte de trás, tá? Então, coloco aqui, ó, faço esse sanduíche novamente. Para que eu coloque ela certinha, eu vou marcar o meio desse tecido, o meio desse zíper e o meio da bolsinha já tá aqui marcado. Então, eu vou marcar tudo, demarcar direitinho tudo isso, para que ela fique bem certinha, tá? Ó, como ficou encaixadinha essa parte aqui no zíper, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer essa costura, depois coloco o forro para trás e rebato essa costura. Pronto, agora rebati a costura, agora eu jogo a abinha para trás e vou fazer a parte da frente. Então, vou pegar a parte da frente, coloco a parte do zíper de costas para ela e aqui eu vou colocar o forro com a frente virada para o sanduíche que eu tô montando.
Então, passa a costura aqui novamente e depois a gente vira o lado, coloca para trás para rebater a costura. Pronto, e agora que eu já rebati a costura, que eu já preguei toda essa parte, que já tá tudo isso aqui prontinho, eu vou demarcar onde é que eu vou colocar o botãozinho que vai fechar a bolsinha. Então, tá aqui, ó, coloco ela bem direitinho aqui, faço isso. E aqui eu vou ver exatamente onde foi que o botãozinho ele ficou, tá? Então, para isso eu vou e uso, deixa eu ver, alguma coisa aqui que marque com cor. Deixa eu ver se eu consigo dessa forma. Pronto, bem aqui. Então, aqui eu vou fazer a marcação, onde eu vou colocar o zíper. Então, faço aquele mesmo processo, dou os cortezinhos, deu a outra parte do botão. Então, aqui, ó, coloco essa pecinha bem no meio que a gente marcou, faço a marcação lateral, faço os cortes, coloco essa parte através do tecido e da manta. Como esse tecido tem manta, não precisa fazer aquele pedacinho de manta que a gente usou nessa daqui. Então, coloco ele na parte de trás, eu fecho. Eu tenho que fazer isso agora, porque se eu fizer depois, ele vai ficar aparecendo no forro, então não é interessante, tá bom? Então, já faço isso agora e prego. Vou pregar logo a minha etiqueta, vou pregar logo também essas partezinhas, que eu vou fazer da seguinte forma. Pegar um tecido aqui, de aproximadamente 5 centímetros de largura. Então, dobro ele no meio, dobro ele no meio novamente. E aqui eu faço isso. Então, com isso aqui, é a mesma forma que eu vou fazer a alcinha da bolsa também. Então, eu vou passar uma costura desse lado para fechar e outro do outro lado para ficar arrumadinho. Então, com um pedacinho desse, eu vou fazer isso aqui, ó. Passo por dentro desse passador e vou colocar uma de um lado, coloco ela fechadinha para dentro, porque quando eu desvirar a bolsa, ela vai estar para fora de um lado e do outro, que é o local onde vai ser, onde eu vou pregar a alcinha, prender com esse mosquetão. E dessa forma, essa bolsinha, tanto ela pode ser uma bolsinha de mão, como também uma bolsinha a tiracolo. E a alça, você pode colocar ela para ser a tiracolo ou uma alcinha menor, e aí fica a seu critério. Eu vou colocar, como essa daqui vai ser para uma criança, vou colocar ela com a alcinha maior para ficar feita uma bolsinha a tiracolo, tá bom? Pronto, agora que minha bolsinha tá montada, a parte da frente, a parte de trás, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar forro com forro. E vou juntar a parte da frente com a parte de trás, parte de fora. E vou fazer aqui, ó, uma costura. Vou começar a costurar, aliás, a partir do forro, tá? Então, faça essa costura aqui junto, bem direitinho. Faça uma costura aqui, sigo adiante, vem pra cá e retorno. Essa daqui foi um erro ter feito ela junto com o forro. Eu vou desfazer essa parte aqui do forro, costurar novamente e vou juntar essas partes. Quando eu fizer a costura, não passar essa costura aqui, juntando essas duas, por cima desse acabamento do zíper. Isso que vai fazer o diferencial dessa bolsa ficar bem acabada, tá? Então, depois que eu costurar, eu vou deixar aqui uma abertura e vou deixar o zíper aberto, que é por onde eu vou desvirar a peça posteriormente. Pronto, agora que eu peguei os lugares, as argolinhas
preguei minha etiqueta, que eu fiz a costura de canto a canto, tá? Deixando essa abertura, eu vou querer fazer nessa bolsinha uma caixinha de leite, para que ela na parte de baixo fique um pouquinho mais larguinha do que na parte superior. Mas eu quero uma caixinha de leite bem pequenininha, então eu vou fazer aqui uma caixinha de leite de apenas 1 centímetro. Então, eu vou fazer esse cortezinho, que eu vou medir da seguinte forma. Vou pegar aqui na minha régua, medir 1 centímetro. Cadê a caneta? E riscar para marcar. Então, aqui eu vou cortar e vou fazer isso nas 4 pontas da bolsinha. Agora, vejam que eu estou marcando aqui a partir da costura. E também repito esse processo no forro. Feito isso, eu vou fazer um pequeno corte onde eu risquei. Nas 4 pontinhas. E agora eu vou reforçar essas costuras nos lugares onde eu cortei, tá? Vou fazer um retrocessozinho em cada uma dessas pontinhas e logo em seguida eu vou fechar essas costuras. Então, o que é que eu vou fazer? Vou achar aqui o meio, onde tem as duas partes de jeans, e vou fazer essa pequena costura aqui. Corto essas aparas para facilitar. Então, faço isso aqui, faço isso aqui. Faço isso aqui, nas 4 pontinhas. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que reforçar essas costuras aqui, para que elas não se rompam, não fiquem se abrindo depois que a peça estiver pronta. Pronto, agora que eu fiz todas as costuras, as caixinhas de leite, eu vou desvirar a peça por essa abertura que eu deixei na parte do forro. Então, desviro toda a peça, coloco toda ela passando por essa abertura. E tá aqui nossa bolsinha. Então, eu vou ainda tirar todo esse forro para fora. Vou fechar essa abertura que a gente deixou. E aí, nossa bolsinha tá pronta. Então, vou dar uma passadinha de ferro para assentar as costurinhas, deixar ela toda no formatinho adequado. E tá pronta. Depois, é só pregar as alcinhas na argolinha que eu deixei. E tá pronta a bolsinha. E olha aqui, gente, nossa bolsa Nina prontíssima, linda. Ai, tô apaixonada por ela. Isso aqui vai ser presente para minha sobrinha Nina, né? Olha só, com abinha, com um bolsinho na frente, com um bolsinho na parte de trás, com alcinha removível, que pode se tornar e virar uma carteirinha de mão. Excelente opção de presente, excelente opção de peça para você ter no seu ateliê e fazer para suas clientes. Espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima.